Saudações a todos, estamos dando início a mais um episódio do podcast Espiritualidades, comigo, Carlos Biela, na produção e apresentação, e com o Cláudio na parte técnica. É sempre muito bom ter você conosco, então participe dos nossos episódios, mande suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, suas críticas, se for o caso, que isso só faz com que a gente produza um episódio, um programa cada vez mais direcionado para você que nos acompanha. Hoje a gente está recebendo novamente nossos amigos Helmas e Sam para a gente falar um pouquinho sobre o espiritismo no nosso momento atual, né, na atualidade. Mas antes de começar, eu gostaria de chamar a todos, né, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também aqueles que nos acompanharem depois, que dêem uma pausa agora e criemos um canal mais direto com o nosso Criador, agradecendo sempre pela oportunidade de estarmos aqui encarnados nessa, para alguns, difícil missão, que é estar vivo, para outros nem tanto, mas para todos nós que é sempre um aprendizado. Então que Deus nos abençoe e nos permita que possamos seguir em frente fazendo o melhor possível, né, diante das nossas das oportunidades e das dificuldades que muitas vezes encontramos, mas que a gente possa entender que tudo isso é somente para o nosso engrandecimento. Então que Deus nos acompanhe e que nos oriente sempre em nosso caminho. E antes de eu dar início aqui no nosso programa, como eu sempre falo, né, eu busco comentários, participações dos nossos ouvintes, então estou deixando aqui um abraço para a Idelma Dutra, que no último episódio estava nos acompanhando lá de Cacilândia. Então um grande abraço para você. Se estiver aí nos acompanhando de novo, também dê um boa noite para a gente saber que você está nos acompanhando mais uma vez. Mas vamos lá ao nosso episódio de hoje. No livro A Gênese, que ele é de 1868, no primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita, lá no item 55, nós temos o seguinte: um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. E ao final desse item, Kardec aponta o seguinte: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então agora eu vou começar. O espiritismo está passando por um processo de transição? Eu começo, você quer falar, Almes? Tanto faz. Só não falar os dois ao mesmo tempo? Bom, transição, esse processo de transição, ele sempre vem passando, né? Nós transitamos de um momento para o outro e isso é natural, principalmente uma doutrina que é evolucionista, né? Ela trata da evolução, a evolução da consciência, a evolução humana, a evolução do conhecimento. Se nós formos observar desde o início, olha como que era a doutrina espírita antes de Kardec, né? Ele nem tinha esse conhecimento. E só depois que ele passou a ter o conhecimento, e ele é mais científico, né? Era um professor. Altamente cético. Altamente cético e gostava de ciência, né? Sim. Convidado depois, muitas vezes, até que ele foi. E a partir daí ele começou o processo de compreender aquele processo. Então esse foi o primeiro passo. Ele foi compreender, ele viu que tinha energia, que tinha força, ok. Passou daí para os processos de comunicação, comunicabilidade dos espíritos, através da mediunidade, que foi muito explorada a mediunidade, até há pouco tempo, né? As pessoas ainda primam muito pelo sensacionalismo, pelo sobrenatural, por todas as coisas, e o espiritismo atrai por isso. Só que ele transita para um novo momento, é uma transição. É onde é a da consciência mais plena, onde é o desenvolvimento da consciência, onde ele vem na sua parte filosófica trazer um embasamento melhor e maior por causa dos nossos líderes que nos antecederam, trazendo para nós esse processo de conscientização do eu, né? Tirando a responsabilidade das lideranças angélicas até de Deus, passando uma responsabilidade para nós. Né, as nossas ações através do autoconhecimento. Então, essas transições
passam. Agora, modernização também, né, quando alguns falam, não, ela não precisa de modernizar, visto que, né, você lê o primeiro capítulo da Gênesis, e a gente vai ler a Gênesis, que foi escrita lá em 1856, né, foi 57 o Livro dos Espíritos. Isso. Depois, mas por aí, 56, 57 até 61, quanto tempo faz? Nós não conseguimos ainda absorver esse conteúdo, nem 5%, é muita coisa. Então, nós não precisamos de modernizar a doutrina, nós precisamos de absorver melhor a doutrina. E uma coisa interessante, só para finalizar, porque o Hermes deve estar doidinho para falar, né, Viana? Só para finalizar aqui, eu queria que deixasse claro uma coisa nesse sentido. Tudo que muda é o nosso olhar, a nossa consciência, a nossa forma de entendimento. Eu tenho amigos que leem livro, por exemplo, leio o Livro dos Espíritos, por exemplo, o Divaldo falava isso. Você lê uma vez, você encontra uma coisa. Você lê outra, nossa, eu não tinha visto isso. Nossa, eu não tinha. Depois da 7ª vez, você fala, eu não tinha visto. Não é que você não tinha visto. É que você ainda não conseguia compreender. Então, a visão vai a visão vai dilatando. Mudando. Quanto mais você vai tendo conhecimento, você vai desenvolvendo a consciência e principalmente a forma de assimilar esse conteúdo. Então você vai vendo coisas novas, você pensa, deixei isso passar, não deixou. É porque agora você tem condições de entender. Mas assim, eu falo muito isso, que o culto do evangelho lá em casa, a gente acho que tem 11 anos que está fazendo só em cima do evangelho segundo o Espiritismo. E tem vezes que você está lendo um parágrafo lá e falou, mas não é possível, né? Isso estava escrito aqui? E eu não prestei atenção, mas é isso, quanto mais a gente vai lendo outras coisas também, vai vivenciando, né, experienciando outras coisas, você vai dilatando, então aí você passa a enxergar as coisas que você não estava vendo. Você passa a ver por um outro prisma, né? Você começa a desenvolver filosofia, conhecimento, vai entendendo melhor. Antes do Hermes falar, eu acabei passando batido aqui, para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, quem é Sam, quem é Hermes aqui, porque às vezes alguém está nos acompanhando pela primeira vez e não sabe quem são essas duas figuras que eu trouxe aqui para o nosso programa. Eu sou o Sam, ou José Senilton, né? Sou apenas um colaborador da doutrina espírita, a gente está sempre aí, precisou da gente em qualquer lugar, a gente está lá. Eu sou o Hermes, né? Sou serranopolino, mas erradicado já está aí já faz algum tempo. Então também sou cidadão jataiense e estamos aí, né, no espiritismo já há algumas décadas. E como vocês já ouviram o Sam falar, na Terra não tem nenhum professor de espiritismo, somos todos aprendizes. Sim, né? Exatamente. A respeito da questão, se você quiser complementar aí que a gente falou, né? Quando se fala do espiritismo moderno, é interessante a gente voltar no tempo, e o espiritismo moderno surgiu nos meados do século XIX nos Estados Unidos e na Europa. Porém, todo esse conjunto de saberes está nos livros de todos os tempos, né? Se nós buscarmos lá um dos primeiros, né, no Mahabharata, onde está o Bhagavad Gita, aí nós vamos encontrar mais para frente o Buda, dentre tantos outros, né, os Vedas. Sim. Então, o espiritismo codificado, organizado por Allan Kardec, que nós podemos chamar de espiritismo moderno nessa questão dessa junção, né, da doutrina secreta, que aquele tempo tinha que ser trazido por porções para os iniciados. Os iniciados, né? Então isso era muito importante. E quando chegou essa época, ou antes um pouquinho, quando Jesus esteve na Terra, então ele propagou a lei de amor e depois deixou, né, para a humanidade um recado que viria um Consolador. Viria esse Consolador para ficar conosco por todos os tempos, não que não estavam, sim, mas agora de forma vulgarizada, aonde todos nós pudéssemos nos abastecer desses conhecimentos. Abriu a informação para todos, né? Abriu a informação. E precisava de alguém encarnado,
Porque muitos vão dizer, mas é a doutrina de Allan Kardec. Não, precisava de alguém encarnado para que nós pudéssemos ler. Sim. Senão não seria possível. Né? Então ele recebe todo esse conjunto de coisas, obviamente preparadíssimo para isso, com seus méritos. Então organizou tudo aquilo que estava em porções espalhados pelo planeta e vulgarizou. Todo mundo tem acesso, né, à doutrina secreta. Sim, porque se a gente pegar com um olhar um pouco mais amplo, até mesmo do que a gente estava falando aqui, se você for ler a Bíblia, no próprio Antigo Testamento, você vai ver um monte de passagem que remete a conceitos do Espiritismo. Exato. Você vai ver mediunidade, você vai ver reencarnação. Basicamente, esses Tem conceitos, tudo, né? ele vem acompanhando a humanidade. O que Kardec fez foi organizar e apresentar para todos. Criou um método Sim. para que nós pudéssemos, né, dialogar e criar as interpretações necessárias. Exatamente. Só aproveitando aqui, um abraço para a Vanessa, que está aqui, disse, o entendimento também está relacionado com o nosso repertório. É o que a gente estava falando, quanto mais também você vai estudando, vai lendo outras coisas, vai abrindo sua mente, você vai ganhando mais capacidade de entender. É o que Jesus quis dizer com conhecereis a verdade e ela libertará, né? Exatamente. Então, o conhecimento abre essas portas. E o Vanderlei tá rápido, ele acabou de sair daqui e já tá mandando mensagem aqui. Ó. Alguns estão confundindo o progressismo da doutrina espírita com uma modificação da doutrina de acordo com seus fracos entendimentos. É o que a gente tá falando, né? Você não tem essa visão mais ampla, você se fecha em muita coisa. E se a gente pensar, acho que o Sam mesmo falou aqui, no início o que chamou a atenção quando Kardec começou a organizar era o fenômeno. E até hoje alguns ainda procuram casa espírita por causa do fenômeno. Mas não seria mais necessário isso. A casa espírita já está transitando para um novo momento, né? Exatamente. Que é o da doutrinação, da filosofia pura. Isso. Me dá só eu queria só ler um trecho do vontade. Evangelho, né, que está no capítulo 7, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Vou parar aqui, só para a gente trazer uma ideia de como tudo isso está desde todos os tempos. Não é a doutrina espírita que trouxe. E aí o que eu quero dizer? Muitas pessoas que dizem o espiritismo precisa de ser renovado, né? Precisa de acrescentar alguma coisa, ele já está ultrapassado. E ele é atemporal, tanto quanto a lei divina, porque ele faz parte, ele é um conjunto de coisas. Mas disso aqui, aquele dia que você me convidou, eu lendo essa parte, eu falei, gente, olha que bacana. Essa parte, encorajar-vos a seguir o bom caminho, vê se isso não está dentro do papel da família. O que os pais ditam para os seus filhos no processo educativo? Seja honesto, cumpridor de seus deveres, né, educado, seja um homem de bem. Siga no bom caminho. Siga no bom caminho. Então, olha, quando Jesus disse isso, então se nós tirarmos desse conjunto de coisas que está direcionado, nós podíamos falar, isso aqui está ultrapassado. Não, isso é para hoje. Isso é nós estamos aplicando. Atualíssimo. Não é? Com certeza. Jesus já disse, né? Tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Se você vai ver o Sermão do Monte, você pode ler o Sermão do Monte, que você vai ficar interpretando aquilo ali, tentando assimilar todo aquele conteúdo e muita coisa. Ainda você vai aprender depois. Isso. Pode falar. E tem mais um outro detalhe. Se nós olharmos o espiritismo do Brasil, no início, né, do século XIX, aliás, do século XX, então o espiritismo chegou ao Brasil. Chegou com poucas literaturas. A gente ainda não tinha, né, muitos livros para tudo isso. O que se apresentou? A mediunidade. Então a mediunidade era o carro-chefe do movimento espírita no Brasil. Na década de 40, nós já tínhamos algumas coisas de Francisco Cândido Xavier, né, por Emmanuel. Então, naquele período, já começou um outro tipo de trabalhar. Não era só mais mediunidade, mas aí já tinha as oficinas, estudos e outras coisas, mas mais voltado para as oficinas. O trabalho, o aspecto da caridade estava bem estampado. E revivendo o Cristo, né? Justamente. Reviveu o Cristo bem mais. Nós chegamos na década de 70,
Então implantou-se de vez o estudo. O estudo passou a fazer parte. E nesse campo do estudo, passamos a entender que se tivéssemos conhecimento, nós estaríamos resolvidos. E quando chegamos na década de 90, nós encontramos umas obras magníficas de Joana de Ângeles, que veio falar mais para a intimidade. Isso. Aí nós passamos a nos perceber e falar das nossas dores. Então nós estamos vivendo esse momento hoje de entrar para dentro de nós. Ou seja, o Espiritismo não teve uma modernização nesse aspecto. Ele é progressivo naturalmente. Ele vai se atualizando naturalmente. Nós tivemos uma necessidade de vivenciar o Espiritismo no seu contexto maior. Sim. Mas é como o Elmes falou. As obras de Joana mesmo, ela veio há muito tempo. E nós mesmo, embora a gente já está em contato com ela através dos estudos da série psicológica há mais de 10 anos, mas ela tem muito mais tempo. E antes nós não tínhamos contato com ela. Por quê? Ainda estava incipiente. Nós estávamos nos preparando para essa nova etapa. Então, o que moderniza é a mente humana, é a consciência. É a consciência que vai assimilando tudo. Mas tudo está aí, esse manancial está aí, ó. Exatamente. Jorrando o tempo inteiro o evangelho para a gente. E só um detalhe. Não, se nós olharmos, é para isso mesmo. Mais um pouquinho lá nos evangelhos. Ele está empolgado com a doutrina espírita. O que lá nos evangelhos Jesus disse nas 7 parábolas do reino? Todas elas. Não era para dentro? Para dentro. Semente, interiorização, ostra, fermento. Tudo para dentro. Tudo para dentro. O peixe na rede, tudo para dentro. E nós pegamos e saímos para fora, tudo para fora, para fora, para fora. Quer dizer, nós precisamos de chegar aos dias de hoje para falar, não, aquela mensagem lá de trás, ela está tão presente que agora nós temos uma necessidade de vir para dentro. Sim, tanto é que a quantidade de livros, de cursos de autoajuda, o que é autoajuda? Eu me conhecer, né? E é a palavra que ele trouxe lá de trás. Então, aquela outra pergunta que eu coloquei, se haveria necessidade de uma modernização doutrinária, não há necessidade. Não há. Nós devemos ficar aí por muitos e muitos tempos e nós vamos passar desta vida sem compreender tudo. Se modernizar, então, aí você desiste. Não modernize, porque as palavras do Evangelho, elas são atualíssimas, elas são atemporais, como eu disse. Elas estão para todos os tempos. Nós é que vamos passando por elas. Nós vamos passando e cada vez mais nós vamos nos aprimorando. Então, a modernização não há necessidade, né? Você começou falando, Sam, e eu até tinha feito esse questionamento aqui, porque eu já escutei isso de alguns, que hoje a gente não tem esses grandes líderes, como no caso Chico, como Divaldo, se isso poderia trazer algum prejuízo para o movimento espírita. A falta de um líder que toma a frente, que carrega. O que é que vocês enxergam disso? Eu vou dar a palavra para o Elmes agora, que eu falei primeiro. Né? Vou falar assim bem ríspido. Hipótese alguma prejudicaria. Primeiro ponto, o Espiritismo não tem um líder. Né? Como o Espiritismo é uma doutrina de todos os tempos, então ela está para todos nós. Então não tem um líder para comandar, porque nós participamos de um movimento. E esse movimento somos nós que fazemos. Então o Espiritismo não tem, como as outras religiões, tem um líder para que eles sejam seguidos. O Espiritismo, como doutrina, jamais recomendou para que seguíssemos um líder. O único que nós temos que seguir é Jesus. É a mensagem dele. Nem não é ele, mas a mensagem que ele trouxe. Ela que nós temos que seguir. Mas a importância da casa espírita, e eu vou trazer isso como isso é importante, isso nós não podemos deixar de lado. Então não precisamos. A casa espírita é um momento da gente de nos encontrarmos, trocarmos energia e estudarmos. O que nós estamos fazendo aqui agora? Então nós temos 3 cabeças, pensamos, né, no mesmo sentido, mas com interpretações talvez um pouco diferentes. Sim. Mas o objetivo é o mesmo. E essa é a beleza do movimento espírita. Existe essa liberdade de você se manifestar com visões diferentes, mas buscando o mesmo objetivo, né? Exatamente. Eu vou só fazer uma correção.
correção não, um adendo, como o Hermes falou, antes de falar sobre essa questão que você me falou, sobre a modernização, né? Além de não haver necessidade, não há ninguém apto para isso. Como modernizar uma obra tão rica e tão fantástica como a doutrina espírita? E você então, modernizar aquilo que você não entendeu ainda, isso, como? Não há, deixa quieto, vamos só tentar entender. Quanto ao que você perguntou aí sobre o Chico Xavier e sobre Divaldo Franco, eu diria o seguinte, o ser humano ainda, a gente vai ver isso muito nas obras de Joana, ele tem uma necessidade de liderança, toda a vida, né? O homem é carente de uma pessoa que dita a regra, dita o caminho, né? A gente tinha uma necessidade disso o tempo inteiro, né? Deus era aquele... Então a doutrina espírita, ela trouxe para a gente um conhecimento diferente, onde, como o Hermes disse, nós voltamos para dentro e percebemos a nossa importância. Nos entendemos como co-criadores e vimos, poxa, eu sou importante nesse contexto. E Deus me deu essa oportunidade de eu realizar. Uhum. Eu posso realizar. Então, se você pensa assim, nós vamos perdendo a necessidade de lideranças. O Chico Xavier e o Divaldo, para mim, aí eu vou colocar no meu lado, eu acho que pode ser que tem pessoas que sintam a falta deles. Eu, por exemplo, eu não conheci o Chico, mas ele está muito vivo dentro de mim. O Divaldo eu conheci e para mim não está fazendo diferença, não menosprezando, não está fazendo diferença pelo conhecimento doutrinário. É que ele esteja desencarnado, porque como Jesus disse, e eu acredito e eu creio, e isso a gente passa a entender isso quando a doutrina entra dentro de nós, né? Uhum. Eu vim para que tenha vida em abundância, nós temos a vida só aqui na carne e a vida fora da carne. Uhum. Então o Divaldo e o Chico, eles continuam vivos. Eu não tive a oportunidade de ver o Chico, né, em carne e osso, mas ele está vivo aqui. E quando eu leio as obras de Emmanuel, que eu leio frequentemente, né, nos temas que a gente vai expor, vai conversar, nas reflexões, é o Chico. Eu estou vendo a memória de Chico, eu estou vendo o Chico. Nós estamos lá, o Hermes participa, você já participou do grupo de Joana de Ângeles, lá é Divaldo. Divaldo está o tempo inteiro, está sempre na nossa memória, como se ele estivesse ali junto com a gente. Então, o legado que eles deixou é tão grande, mas tão grande, que ele supre a necessidade da presença física. O legado dele é grandioso. Então, a doutrina espírita seguiu adiante com eles. E é incrível que eles se foram e a gente está assim como se eles estivessem por aqui. E temos grandes líderes aí agora que estão suprindo uma necessidade, às vezes, para quem tem, como o Jorge Elahá, como o Haroldo Dutra Dias e tantos outros, trazendo conteúdos incríveis, né? Enriquecendo mais o que nós temos aí. Então, mesmo que todos passem, a obra fique, e essa obra presente, ela preenche todas as lacunas. A gente, assim, guardadas as proporções, a gente vê muito isso dentro da Associação Médico Espírita. Como eu sempre falo, eu não sou médico, mas estou fazendo parte, né, de um grupo, e a presença de Bezerra, a presença principalmente de Marlene Nobre, que foi quem organizou toda essa parte, né, médico espírita, ela não está mais fisicamente, mas todo o seu trabalho está presente, constantemente se fala, se baseia. É a ideia, né? A ideia permanece. Porque muita gente fala, mas hoje vocês não têm mais um para seguir. Lógico que tem. Sempre tivemos. A mensagem está aí. Ué. E o ponto mais importante de tudo isso veio com Jesus, quando ele matou a morte. Porque os discípulos estavam super preocupados com a ida dele, porque já anunciaram que ele ia embora. E eles falaram, e agora? Então, quando Jesus foi, naqueles primeiros dias, eles falaram, agora acabou o mundo. Aí Jesus voltou e falou, peraí, agora é com vocês. A partir de lá, ascendeu. Então, isso está em nós. É lógico que esse legado, como o Sam falou, esse legado ficou para sempre. Então, nós não estamos espelhando na pessoa física, mas nós estamos espelhando na mensagem. Então, essa mensagem nos dá subsídio para que nós continuemos a vida. Sim. Não é assim com os nossos pais, por exemplo, o meu já foi, o de vocês, creio. Então, assim, eles já foram e a vida seguiu porque deixou um legado. E assim é esse monumento que nós chamamos de doutrina espírita. E como tem hoje, né, Biela, igual nós temos aqui hoje pela web Sintonia no Bem, a gente sentir saudade do Chico,
O Saudade do Divaldo, quantos vídeos gravados e quantas palestras tem pra gente ouvir. A gente coloca lá e ouve como a gente ouvia quando ele estava em vida. Eu ouvia as palestras dele online. Você ouve, se diverte com as histórias do Divaldo, do mesmo jeito, com a riqueza. E o que mais vale é o exemplo, né? Que eles deixaram, exemplo de vida, de trabalho. Isso, olha o que o Divaldo fez, olha o que o Chico fez, cada um. Sim, na sua área, na sua esfera. Isso é tudo modernização. Porque hoje, igual você falou, nós temos hoje os vídeos, os livros. Gente, isso isso é verdade. Um abraço também para Dimair, que está nos acompanhando. Precisa entrar no assunto aqui, vocês fiquem à vontade também. Vocês que estão nos acompanhando aí, pode participar, coopera com a gente. Nossa orelha. Puxa a orelha, se for o caso, fica à vontade. Vou entrar agora em relação ao funcionamento das casas espíritas, que é outro assunto que o pessoal começa a falar demais, né? Sobre necessidade de mudanças. Então aqui, alguns consideram que as palestras nas casas espíritas deveriam abordar mais temas atuais e não tanto conteúdos doutrinários. Eu estou colocando porque eu fui pegando essas informações. Vocês concordam com isso? Deixar um pouco de lado os temas doutrinários e falar mais de atualidade? Eu vou começar aqui dessa vez. Eu acho o seguinte, o que seria temas atuais? Política? Guerras? Transtornos, doenças, enfermidades, esses são temas atuais. Qual é a necessidade de você reafirmar isso? A doutrina espírita, ela veio exatamente como o Consolador prometido. Ela veio nesses momentos de turbulência para consolar. Então, a doutrina viva, ela precisa de estar. Então, nós não precisamos de trazer os temas novos para dentro da casa espírita. Nós precisamos levar a doutrina para os temas atuais. Por exemplo, eu posso falar das guerras, mas eu trago a doutrina e coloco, né, na visão do Cristo, da doutrina espírita, do espiritismo, o que é o impacto disso aqui. Então, eu levo a doutrina e cito temas atuais, mas a doutrina é que vai embasar e pôr luz nesses temas. Porque às vezes a pessoa fala, ou eu, do jeito que eu peguei aqui de alguns comentários, de enquetes que foram feitas sobre casas espíritas, mas se a gente, como você falou, se você se basear na história da humanidade e fizer um recorte em qualquer época do ano, dessa história, pré-história, Idade Média, moderna, contemporânea, atual, futura, se fizer recorte, você vai ver que é sempre a mesma coisa. É guerras, é problemas econômicos, é intolerância. Então, não é questão de você trazer, né, para a atualidade. Porque eu vou falar o que hoje que está acontecendo? Divergências políticas, guerras no Oriente Médio, guerra da Ucrânia, problemas familiares. Mesmo porque a internet já traz isso aí com riqueza, né? Até inunda as mentes das pessoas. Então, a doutrina espírita, principalmente, ela precisa de contrapor isso daí. Ela tem que trazer o evangelho, o consolo, o afeto, a pacificação. E Joana de Ângeles, ela trata dos temas atuais, todos esses transtornos psicológicos que estão acontecendo, de uma maneira doutrinária. Então, quer trazer um tema atual? Traz Joana de Ângeles. Ela vai abordar esses temas de uma forma magistral, né? Vamos colocando ela na frente, tirando um pouco as nossas opiniões e deixando mais a Joana falar. Ela vai falar de temas atuais, mas ela vai trazer a doutrina para os temas atuais. É só pegar o primeiro lá, né? Jesus e atualidade. Você tem tudo ali. E vamos fazer também abrir um parênteses aqui para contradizer, né, no bom sentido, respeitando quem pensa assim, mas quando vai dizer que nós vamos falar de temas atuais e não doutrinários. Precisamos de saber qual a diferença de temas atuais e doutrinários. Mas tudo bem, não vou falar dessa parte, mas eu vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós pegarmos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais e causas anteriores. Isso não está hoje remoendo dentro de cada um de nós sobre a Terra? É um tema bem atual. Não é bem atual? Não é doutrinário? O Cristo Consolador,
Então tá, eu estou tão aflito, o que que me consola, pelo amor de Deus? Nós pegamos e abrimos o Evangelho no capítulo 6, tá lá, o Cristo Consolador. Eu sou o grande médico de almas. Entende? Aí, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Nós lemos aqui, o orgulho e a humildade. Gente, eu preciso... Quer mais atual que isso? Eu não posso discutir. Entende? Agora, assim, tudo bem. Aí pode ser a pobreza nossa, daquele que fala, que expõe. Tem que não isso está também. Sabendo, porque o objetivo da doutrina espírita, nesse aspecto, é consolar a criatura humana. Eu preciso de entrar dentro dessa casa espírita aqui e ser consolado a partir da porta. Aí eu concordo. Se nós formos falar de um tema dentro da casa espírita, Elmes falando, eu acho que a palestra precisa ser consoladora. Então eu não posso, lá não compensa, isso tem que ser por grupo de estudo. Eu tratar das categorias da alma, dos chakras. Eu acho que isso não é o ponto. Não estou falando que não tenha que fazer, sim. mas isso nós levamos para o grupo de estudo, né? Sobre isso, exatamente. né? Quem procura... Que os temas doutrinários estão fora. Não. Quem procura a casa espírita e vai assistir uma palestra, ele não está ali para aprender a doutrina. Ele está ali para ser consolado. Ele está ali porque, vou colocar entre aspas, perdeu um ente querido. Ele está ali porque sofreu um revés, teve uma desavença, teve tá passando por uma doença, está em depressão. De alguma forma ele está passando por dificuldade e ele quer receber esse consolo. E ele está ali para escutar isso. Procure e não acha. Exatamente. E quantas vezes acontece, vocês, assim como eu, estão acostumados a falar, somos expositores, você faz uma apresentação e alguém sai dali e fala, você falou exatamente o que eu precisava. E eu não trabalhei a doutrina pura e específica, eu trouxe aquilo lá, às vezes até como parte da minha própria experiência, da minha vida. Afinal, todos somos humanos, né? Sim. E precisamos aprender um monte de coisa. Mas para aqueles que realmente falam, precisa falar mais doutrina. Tá, mas isso aqui não é um estudo, que eu tenho que estudar capítulo e tal. Eu tenho que realmente traz o conteúdo e joga isso para a vida. Ele é muito rico em consumo. Nossa Senhora. Mesmo porque as pessoas que buscam a casa espírita, a maior parte, elas estão lá, as lutas com as suas dificuldades, e estão buscando exatamente uma palavra de conforto. Sim. E Jesus era o mestre em trazer conforto. Então nós precisamos de trazer ele o tempo inteiro, né? Você conhece o Cláudio Cardoso? Claudinho Ele Cardoso. falou, um grande abraço a todos. Eu e o Theo estamos acompanhando vocês aqui de Jataí, com muito carinho e gratidão. Beijão pro Theo. Vanderlei, é para contribuir mesmo. Estamos num momento delicado, com muito sofrimento, muitas dores e aflições. É importante as casas espíritas pensarem no acolhimento, no consolo, indo de encontro ao próximo com suas dificuldades. Exatamente isso que a gente está falando, né? E o Barça, nosso amigo Eurípides Barçanulfo, boa noite, irmãos. Elmes San e Biela, sempre muito bom ouvir suas explanações. A gente é que agradece aqui a participação de todos vocês. Participem mais, contribuam mais com o que a gente está falando aqui, façam sugestões aí de temas também, né? Sempre importante que a gente direcione as conversas para aquilo que vocês estão necessitando, vamos colocar assim. E eu tinha engrenado aqui para falar se as palestras espíritas não estariam com foco excessivo na autoajuda. Mas eu acho que é para isso mesmo que serve, né? Como é que eu vou me conhecer? Mas, na verdade, é preciso entender o que é essa autoajuda. É porque esse conceito de autoajuda, às vezes, ele é um pouquinho distorcido. Sim. É porque algumas pessoas, algumas palestras, não estou falando daqui, né, que a gente vê em alguns movimentos, em algum momento, levam um pouco dessas coisas de coach, vamos dizer assim. Isso. Né, essa autoajuda repetitiva, com bordões, né, de receitas, autoconvencimento, com receitas. E isso eu não concordo, particularmente. Uhum. Porque essa autoajuda, quando eu falo auto, é me ajudar. E a forma que eu mais me ajudo, eu principalmente, vamos dizer assim, a pessoa que está explanando um tema, a forma que ele mais promove a autoajuda é levando
a palavra de Jesus, porque nesse processo ele se autoajuda, porque ele está preparando ali. Agora, esta ajuda que eu levo, que não pode conseguir com uma autoajuda, mas uma ajuda, um compartilhar, né? Uhum. É um compartilhar, é um compartilhamento. Então, aprendo eu, compartilho com o outro, mas principalmente, e um foco principal que eu acho que é necessário estar sempre sendo abordado na casa espírita, ensinando o que Jesus queria, que cada um descobrir a sua luz. Vós sois luz, vós sois o sal da terra. Então, fazer com que as pessoas promovam esse autoconhecimento, descubram essa luz e essa força e entendam que eles são importantes, que cada um de nós tem uma importância gigantesca em todo o conceito, que não existe líderes nas casas espíritas, que não existe palestrante melhor ou pior. Ele é apenas um trabalhador juntamente com qualquer outro trabalhador que está contribuindo de alguma forma. Sim. Muitas das vezes, às vezes mais doente do que muitos que estão ouvindo e carente daquilo que está falando, né? Muitas das vezes, quando eu vou preparar um tema, às vezes para expor, eu me deparo com situações para mim e me perco ali e até emociono, porque é para mim, eu não estou levando nada para ninguém. Aí muita coisa eu já vi e falei assim, poxa, esse tema foi para mim, eu precisava. É eu me consolando com as palavras de Jesus. Por isso então, que muitas vezes, quando a gente faz uma exposição e se pega nisso aí, ou talvez a grande maioria das vezes, que você faz algo para você está fazendo ali porque você tem essa necessidade, e isso é muitas vezes tão sincero que você passa isso pro outro e ele sente a mesma coisa. Por isso que a gente escuta, poxa, você falou isso para mim. Falei, não, eu falei para mim, se serviu para você, beleza, mas foi primeiro para mim. É compromisso, a gente tem que entender que a gente todos estamos comprometidos. Por isso que o conteúdo doutrinário é vital, ele não pode ficar de fora. Sim. Porque, como vocês disseram, a ajuda chega. Então podemos até dizer, a autoajuda chega, mas ela não sai de mim como se eu fosse o mestre para tudo isso. Então, quando eu pego a doutrina espírita, abraço ela e transmito ela, eu sou apenas um mensageiro. Um intermediário. Intermediário. Um médium. Um mensageiro que sofre também, que precisa de tudo isso. Em cima disso, antes deixa eu só... realmente, a Vanessa está lembrando aqui, eu sempre esqueço. Você que está nos acompanhando, curte aqui a transmissão. Você que está no YouTube, assina aqui o canal do Sintonia no Bem, deixa o sininho, marca o sininho lá, porque toda vez que o programa entrar no ar, você vai ser avisado. E para nós é sempre bom a gente ter essa informação, né, das pessoas que estão nos acompanhando. E compartilhe também. E compartilhe, isso é mais importante. Vamos compartilhar. Nós recebemos uma mensagem, acho que a semana passada, que foi disseminado no nosso grupo da AME, lá do WhatsApp. Uma mensagem que veio da Comunhão Espírita de Brasília, falando exatamente sobre isso. Eu até tinha ressaltado algumas partes aqui, ó, que está falando exatamente isso. Ó. A grande maioria dos trabalhadores em casas espíritas são almas em aprendizado. Pessoas sinceras, bem intencionadas, generosas, porém ainda atravessando conflitos, dores, cansaços, vaidades, inseguranças e necessidades afetivas como qualquer ser humano. E talvez uma das maiores belezas da casa espírita seja exatamente esta. Ela é formada por pessoas imperfeitas, tentando servir enquanto também tentam se melhorar. Exatamente, perfeito. Se a casa espírita fosse um hospital de internos, os trabalhadores não sairiam, ficariam dentro para tratamento. Exatamente. E Jesus disse, né? Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então todos nós somos doentes, nós somos enfermos. Exatamente. Jesus está com a gente, está tentando né, levar a palavra dele, justamente porque a gente é enfermo da alma. A nossa sanidade por nós dentro da casa espírita. Mas realmente, e ainda seguindo essa mensagem, já que a gente está falando sobre a casa espírita, aqui fala, né? Muitos vivem o medo de não serem bons
bons o suficiente. Gente, todos somos imperfeitos. Ninguém ainda é bom. O próprio Cristo falou isso, né? Porque ele me chama de bom. O importante é você pensar sempre, né? Como diz o outro, eu estou aqui porque sou necessitado, né? Qualquer pessoa que está falando lá em cima ou que está colaborando com abrir o centro tem a mesma importância, Sim. Tem a mesma relevância. Todos são colaboradores, né? Todos têm a sua colaboração em cada departamento da Casa Espírita, como os que fazem evangelização, como os que fazem os estudos. Então é preciso que a gente entender que tudo é uma engrenagem. Nós somos apenas parte de uma engrenagem e que juntos a gente funciona bem. Lá no final tá assim, ó. Uma casa espírita não é um museu de almas prontas. É um hospital de consciências em tratamento mútuo. Todos estamos. Eu achei muito interessante essa mensagem aqui. De Frei Agostinho, foi de agora, do outono de 2026, então poucos meses atrás. Perfeito. Vamos voltar aqui, que nós estamos... O tempo aqui passa rápido demais. Passa rápido. É muito rápido. A gente está falando aqui sobre a casa espírita e nós damos muito ênfase nessa frase que se encontra dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Em muitas casas espíritas, em muitas casas. Como tem até um cartazinho lá na minha casa. Fora da caridade não há salvação. Só que o assistencialismo, em que a grande maioria das casas espíritas trabalha, o assistencialismo, não levaria essas pessoas a se acomodar. Então eu não estaria promovendo uma melhora para a pessoa se eu ficar só baseando no assistencialismo. Estou falando caridade como a maioria das pessoas entendem. Uhum. Vou fazer caridade. Tá, então tá aqui, compra uma cesta básica lá e... Mas você fala essa situação para o assistido ou para o assistido que estamos fazendo? Para quem recebe. Para quem recebe. Isso. Eu vou só trazer uma frase da Madre Teresa de Calcutá, né? Quando esse capítulo desse terceiro vai trazer isso também, que é uma mão não saiba o que dê a outra. Isso. E ali tem uma mensagem magnífica daquela mulher que sobe com a criança na mansarda, enfim. Mas... Estranha moral. Isso. Mas o que é importante a gente compreender? A caridade, ela tem vários aspectos, né? A caridade material e a caridade moral. Então, dentro disso, se espalha. E elas todas se unem. Faz parte de um mesmo contexto, né? A caridade material e a caridade moral. Mas, enfim, então quando abordaram Madre Teresa, né, sobre os doentes que ela ajudava, e o repórter ainda indagou por que a senhora ajuda esses desvalidos, esses malandros, enfim, né? Por que ao invés da senhora dar o peixe, a senhora não dá a vara? E ela disse, os meus assistidos estão tão doentes que não tem condições de pegar, né, a vara. Então, por isso eu dou o peixe. Mas por que enquanto isso eu dou o peixe, por que o senhor não dá as varas para eles? Ou seja, não os ensina a trabalhar. Ensina também. Né? Exato. Então, assim, eu fazendo uma análise, a gente trabalha com isso, né? A gente também participa desse movimento de levar recursos materiais para as pessoas, e a gente não leva só o recurso material. Quando você chega e adentra numa casa, a pessoa te recebe com tanta satisfação que aquilo transcende a cesta básica ou qualquer outra coisa material. Sim. Então esse é um ponto. É você ir para não fazer assistencialismo, mas para levar o socorro para aquilo que precisa daquele momento, né? De alguma forma. Isso é tão importante que isso modifica o ambiente interno, tanto daquele que serve quanto aquele outro. Então, e outra coisa, você vai em muitas casas que a pessoa não tem condição de trabalhar. Sim. E você olha e fala assim, eu não tenho coragem de contratar essa pessoa para pôr na minha empresa ou na minha casa. Então, enquanto você não tem, façamos igual Madre Teresa. Então, eu vou dar o pão. Eu vou dar. Porque quem vai dar? Então, pode ser. Que é necessário, né? De alguma forma. Não vou colocar muita coisa não, que o Elmes acabou falando tudo. Só queria dar um adendozinho aqui. Como o Elmes falou, né? Precisa a gente entender que existe a caridade material e a caridade moral. Nós ficamos muito presos por muito tempo na caridade material, achando que isso era a melhor forma de caridade. Mas a caridade verdadeira, a moral, é aquela que você
leva o consolo, aquela que você estende a mão, Isso. aquela que você conforta, né? Então é preciso que a gente se concentre, embora, como o Emerson falou, há necessidade da caridade material, elas se conjugam. Só que precisamos entender, como a palavra diz assistencialismo, a caridade material ela passa a ser uma assistência social, que é um dever de cidadania, assistir àquele que tem necessidade. Precisa, né? Então isso é uma assistência social, não vamos chamar assim, atentar como caridade. Nós fazemos a caridade quando o Emerson falou, a gente vai lá, leva uma cesta, aquilo, o que você conversa, o que você troca com o indivíduo, transcende aquilo ali. Completamente. Então a assistência social está ali, mas eu vou concentrar todas as minhas forças na caridade verdadeira, a caridade moral. Então nesse aspecto é importante. E ainda vai ficar por um tempo um pouquinho atrelado, eu acho, porque ainda como o Chico falava, era preciso para atrair aqueles, né, pelo pão. Uma porta de entrada. Atrai pelo pão, muitos, sim. Atrai pelo pão para dar o verdadeiro alimento. A gente vê isso, por exemplo, ali no Maria de Nazaré, que faz um trabalho de alimentar muitas pessoas, o próprio Forças do Amor faz isso, aqui o Nosso Braço, que é lá o posto de auxílio Paulo de Tarso também. Você oferece, às vezes, de 100 pessoas que estão ali se alimentando, 2 ou 3 começam a se aproximar, muda um pouquinho sua visão. Também é autoajuda. É uma forma de você fazer isso. Deixa eu botar um detalhezinho rapidinho, nós já passamos ali, mas alguns anos atrás, um amigo nosso... Cláudio falou que está tudo bem, que ele não tem compromisso hoje. O hoje atual prefeito, Geneilton, é amigo desde todos os tempos, mas enfim, ele me contou uma história que ele foi levar uma cesta numa casa que um rapaz pediu, e ele chegou lá para entregar a cesta, o rapaz estava num processo de depressão, enfim, uma tristeza, e esse rapaz, muito contrariado, a hora que ele chegou para entregar a cesta, ele perguntou como é que estava, rapaz, não estou muito bem, não, hoje eu até estou com umas ideias diferentes, e lá, uma casa muito simples, havia uma árvore, e naquela árvore estava amarrado um lençol, e ele falou assim, olha... Aí eles que conversou com ele antes, ele deu um abraço e falou, se não é a sua visita aqui agora, hoje eu acho que eu daria fim à minha vida. Então, olha a importância, ele foi levar uma cesta, mas ao estar lá, ele levou algo mais, que aquela pessoa repensou na vida. Sim. Tem alguém por mim. Exato. Né? Então essa junção... E é interessante, Elmos, eu já devo ter contado esse caso que aconteceu comigo algumas vezes, para quem me acompanha em palestra. Certa vez eu tinha saído da minha casa, era um sábado à tarde, eu estava indo no Lago de Acuí para caminhar. Estava de calção, camiseta e tal. E a hora que eu fui, estava bem próximo ali, a hora que eu fui atravessar a rua, eu vi uma pessoa sentada numa guia que tinha ali, um murinho embaixo. Automaticamente, a hora que eu comecei a atravessar, falei, o cara vai querer falar comigo, pedir alguma coisa. A hora que eu cheguei perto, ele fez menção de falar, eu já meti a mão no bolso assim, ó. Falei, eu não tenho dinheiro. Foi automático. Ele falou, não quero dinheiro não. Enfiou a mão no bolso, tirou um maço de dinheiro, falou, dinheiro eu tenho. Tô indo levar pro meu filho. Eu queria que você me escutasse um pouquinho só. E aí começou a falar da vida da mulher que tinha abandonado ele, eles tinham brigado, e o filho estava com a mulher, e ele ia levar o dinheiro pro filho, e estava pensando um monte de besteira, e fiquei lá conversando, e depois de um tempo, nem sei quanto tempo passou, ele falou, não, tô vendo que o senhor está indo ali, pode ir lá, o senhor já me ajudou muito. E eu fui caminhar, e eu fiquei com aquilo lá na cabeça, falei, gente, o que eu fiz? Nada, eu parei, escutei, dei atenção pro indivíduo, sei lá se ele estava pensando em fazer uma besteira contra a esposa ou contra a sua própria vida, mas ali eu fiquei pensando realmente a importância que nós temos diante de um outro que precisa, e eu falei, quantos deve ter passado ali como eu e talvez mudou o caminho, e ele precisava de uma pessoa parar ali, não sou nada demais, mas eu parei, eu escutei, eu conversei, sei lá, talvez você mudou a vida da pessoa, né? Isso é importante, a gente tem que pensar aí.
Isso é caridade. Isso é verdade. Né? Isso é função não do espírita, a função do ser humano. O ser humano. Né? Exatamente. Nós temos 2 capítulos do Evangelho, olha só. O capítulo 13º e o capítulo 15º. 13º que o amão não sabe o que é o dano, o 10 que fora da caridade não há salvação. Exatamente. Basta que a gente entenda, né, o contexto, a essência do negócio. Exatamente. E está resolvido. Aí tem salvação. Aqui o tempo passa tão rápido que até o tempo em excesso é mais rápido. O Cláudio está nos lembrando aí, ó. Já marca na sua agenda, dia 26 e 27 de junho agora, aqui no pavilhão de eventos, o nosso Juninão no Bem. Já é tradição, né, Cláudio? É um evento que une algumas casas espíritas, é uma grande festa junina ali. Você vai também, além de se alimentar bem, de escutar uma música gostosa, você vai ajudar várias instituições que têm as suas atividades, que a gente está falando aqui também, né? São atividades que levam algum tipo de auxílio para aquelas pessoas que mais precisam. E vai encontrar muitos companheiros espíritas lá para bater papo. Com toda certeza. Se precisar tirar alguma dúvida, a gente pode tentar fazer alguma conversa mais ali. Um detalhe, né? Agora não sei se é questão 884 ou 886, mas é por ali. Como Jesus entendia a caridade, olha só. É o BIP, né? Benevolência, né? Indulgência e perdão das ofensas. Exatamente. Então, gente, nós temos tudo na mão. Tem tudo isso. Precisa só de pôr dentro do coração e deixar isso eclodir. É verdade. Só para finalizar aqui, eu falo, a gente faz roteiro e se perde no meio do roteiro, fica um monte de perguntas para trás. Às vezes foi nós que atropelamos. Não, mas eu gosto assim. Qual seria a real função de uma casa espírita? Escola preparatória para almas ou hospital para almas doentes? Isso aqui dá para fazer uns 3 episódios. Tinha que deixar, né? Acho que seria importante. Será que a gente deixa para um próximo? Vocês que sabem, mas acho que seria bom. Já passou um tempinho ali, né? O Cláudio já olhou e falou assim, olha o tempo. Não ia falar, mas ele vai falar, acho que fica muito estreito, precisava de ampliar. Esse tema, mas dá uma pinceladinha só para encerrar então, né? O Cláudio tá tranquilo ali. O Theo tá comendo bala sem parar ali, tá tranquilo, tá bem alimentado, e tanta balinha que ele comeu. A casa espírita é os dois, né? Ela é hospital e ela é um centro de tratamento. Aliás, ela é um centro de tratamento como hospital e é uma escola. Centro de tratamento para a alma, né? O tratamento é para a alma, né? Embora as pessoas querem curar o corpo. O corpo nós temos médicos, né? Preparados para isso, estudam para isso. Mas ali é um tratamento de alma, é um lugar de consolação, um lugar de expandir o afeto. Então esse tratamento a casa espírita dá, é o alimento. Então ali é um tratamento, sim, é um hospital. Mas como escola é a sua principal função, no meu modo de ver. Porque a escola ela vai dar conhecimento. E o conhecimento, como diz Jesus, liberta. Liberta de todos os males, de todas as dores, de todas as angústias. Porque quando você conhece que todos os males estão na origem, lá na base, que é no espírito, né, e você trata o espírito, ele transmite para o corpo e o corpo fica saudável. Exatamente. Então, ela tem as duas funções e as duas são necessárias nesse momento. Tanto escola quanto hospital. Para quem frequenta e para quem trabalha. Exatamente. Para todo mundo. Para todo mundo recebe. Exatamente. Ninguém adentra como médico. E é importante que como professor. Os médicos e os enfermeiros não são os trabalhadores, são os espíritos que nos assistem, né? Exato. Todos ali somos internos. E como você falou da casa espírita, né? Mas se a gente pudesse sair um pouquinho, então a doutrina espírita é uma profilaxia e é ao mesmo tempo uma prevenção para também. que você não adoeça. Mas uma vez que nós negligenciamos a lei, né, desviamos do caminho, então a casa espírita acaba tendo que fazer essas duas funções. Exato. Mas nós podemos, ao mesmo tempo, entre aspas, né, a casa espírita pode tratar, mas ela já pode também ir fazendo esse trabalho de prevenção para que diminua os doentes. Sim. Mantenha só aqueles que já estamos. Os que estão chegando pode chegar sem a contaminação da doença e não precisar de um tratamento tão intenso de ficar como muitos já uma passaram. Encarnação dentro da casa espírita nesse propósito de estar sempre tratando, né? Mas isso dá
mais um episódio para a gente falar e loguinho a gente de novo vai encontrar aqui para continuar. Se Deus permitir. Se Deus permitir. A gente vai ficando por aqui e antes de finalizar, pedir para o Elmes fazer uma pequena oração para a gente encerrar em paz aqui. Então, nas mãos de Jesus, né, nós caminhamos, lembrando a importância dessa conexão com o conhecimento espírita, com aquilo que vem de dentro de nós, como o próprio Cristo já nos disse, que o reino de Deus está dentro de cada um. Então, que nos permitamos nesses dias, né, de transição, que os nossos corações se enterneçam pela mensagem e que essa mensagem seja a bússola, seja o tempero, seja o sal da terra, para que tenhamos a capacidade de não resistirmos a tantos abusos que chegam até nós, aqueles que saem de nós, mas que olhamos e dizemos: Senhor, nos acolhe nesse momento, para quando estivermos em tentações, não cairmos, mas utilizarmos da sua presença para que juntos possamos formar uma humanidade fraterna e esperançosa. De mãos dadas, seguiremos adiante. Obrigado, Senhor. Boa noite com Jesus. A gente vai encerrando aqui mais esse episódio do Espiritualidades. Agradeço aqui o Sam e o Elmes, que mais uma vez fizeram parte aqui do nosso episódio. Grande abraço e muito obrigado para você que nos acompanhou. Siga a nossa programação do Sintonia no Bem. Como eu falei, vai lá no YouTube, faz a sua assinatura, põe lá, marca lá o sininho para você receber as informações quando os episódios começam. E se for o caso, se você tiver alguma sugestão, surgiu alguma dúvida agora que o programa está finalizando, é só colocar no WhatsApp daqui do Sintonia que depois eu posso responder. 64996031234, já decorei. É só colocar lá no WhatsApp que a gente pega aqui. Então, um grande abraço para vocês, fiquem todos em paz e até o nosso próximo episódio.